Comprei este MacBook com processador M1, o queridinho do mercado que vem revolucionando em todos os quesitos, e hoje eu vou te contar qual a situação atual dele 10 meses após seu lançamento, quais aplicativos já são suportados, quais ainda não são, mas rodam bem, como está o uso de memória, o uso de bateria e muitos outros quesitos, então fica aí comigo que eu vou te contar tudinho em um instante. Olá, você está no Tech Convini. Aqui neste canal eu falo sobre tudo relacionado à tecnologia. Faço unboxings, reviews, dicas de compras, notícias, lançamentos e muito mais. Se você gostar desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e bora pro vídeo de hoje. Agora chegou a hora que eu mais gosto neste vídeo. Eu vou revelar o poder que vem dentro desta caixa. Então vamos começar aqui com a sensação mais maravilhosa, que é tirar um produto novo da caixa, especialmente o produto Apple, que vem com esse plástico, né? Segue o padrão de todos os MacBooks e todos os produtos da Apple. A caixa é a mesma praticamente, não teve nenhuma mudança nem na caixa nem no conteúdo. Este daqui é um MacBook Air de 13 polegadas com 16 GB de memória e 256 GB de SSD. Eu escolhi este MacBook porque eu faço uso intensivo de memórias, edição de programas, de vídeos, de imagens, programação, jogos. Então, pensando a longo prazo, eu achei que fosse melhor pegar 16 GB de memória. Adicionei lá a customização no site da Apple para ter mais 8 GB. Mas para a maioria dos casos, 8 GB é o suficiente. Você pode esquecer tudo que você sabe sobre o uso de memória, uso de bateria, uso de CPU. Esse MacBook é muito diferenciado. Eu peguei na cor cinza espacial porque eu acho linda. Eu já tenho outros produtos nessa mesma cor. Então a caixa está aí. Vem com um cabo USB Type-C, que é o padrão da Apple agora desde os últimos anos. Também vem com o manual de instruções, né? E os adesivos, famosos adesivos que a gente vê por aí nos carros colados. Este MacBook é americano, então o teclado dele é americano e o carregador também, né? É o padrão americano, precisa de um adaptador. É um carregador de 30 watts, é pequeno, compacto. O MacBook é econômico, então não precisa de muito, não é igual o Pro que vem de 45 ou de 90 até. Eu escolhi padrão americano no questão de teclado porque eu gosto mesmo, costume, né? Já tenho outros dispositivos no padrão americano, então me acostumei muito bem. É isso que vem na caixa, como sempre. Então eu vou aqui desembalar ele para vocês, para começar a instalar os programas, ver como que funciona. E para isso nada melhor que uma trilha sonora adequada, não é mesmo? Aqui do lado direito nós temos uma entrada P3 que serve tanto para microfones quanto para um fone de ouvido. E do lado esquerdo nós temos duas entradas USB Type-C. Inclusive, tanto o MacBook Air quanto o MacBook Pro vem somente com duas entradas. Então se você precisa de muitos dispositivos USB, você vai precisar de um hub USB. Exceto caso você pegue a versão top de linha que vem com 4 entradas USB Type-C. Aqui nós vamos ligar e fazer a primeira configuração inicial, vou mostrar para vocês, né, tirando o plástico da tela, o teclado, como eu disse. Aqui vemos que rapidamente já estamos na tela de configuração inicial, onde podemos escolher o idioma, conectar nossa conta do iCloud, inserir os dados de Wi-Fi, enfim, fazer o setup inicial da máquina. Então eu vou concluir aqui meu setup, vou instalar alguns programas, fazer alguns testes e eu volto com os resultados aqui para vocês e as primeiras impressões, os possíveis problemas que eu tiver e vou contar tudinho aqui para vocês. Voltei pessoal, eu estou aqui com a minha máquina já configurada, já instalei os principais programas que eu uso no meu dia a dia, né, como editores de software, editores de vídeo, editores de imagem, tem jogo também. Então eu vou falar aqui para vocês tudo sobre cada um deles, né, como cada um funcionou, os que são suportados nativamente pelo M1, os que ainda não são, porque vale lembrar, né, muitos aplicativos ainda não são suportados pelo M1 e eles usam um mecanismo chamado Rosetta 2, que a Apple implementou, que faz basicamente a tradução, né, do código que é feito para Intel para o código que é feito para ARM, que é o caso do M1. Né? Então a maioria dos programas que são feitos para Intel funcionam bem no M1. Né? Só que você vai enfrentar algumas lentidões, provavelmente, algumas travadinhas, vai demorar mais para inicializar, né? Afinal, vai estar sendo feita a conversão em tempo real, né, das instruções. Então, conforme for passando o tempo, conforme as distribuidoras de software forem adaptando seus softwares para M1, este processador vai ficar melhor a cada dia que passa, né? Daqui a uns meses já vai ter a maioria dos softwares funcionando muito bem aqui, nativamente, então a gente vai ver um processador muito melhor com o passar do tempo, né?
Também temos aí alguns boatos que já vai ter o lançamento do M1X, né, que seria a segunda versão do M1, com os novos MacBook Pro, e eu vou falar disso quando tiver o evento da Apple. Mas por hoje o que eu posso dizer é, tem coisa muito boa aqui, né? Funciona muito bem as coisas que estão já nativamente rodando, né? Inclusive, se você for gamer, fica aí até o final que eu tenho uma dica muito valiosa para você saber quais jogos são suportados, quais ainda não são nativamente pelo M1. Então eu vou mostrar aqui para vocês o jogo que eu testei, né? Tive alguns probleminhas, vou mostrar como eu resolvi também. E em breve vou trazer mais reviews com mais programas e com mais jogos, né? Tanto com editores de música, como editores de vídeo, como editores de software, né? Que é a minha área. Então eu vou mostrar aqui para vocês os testes que eu fiz e os resultados. E vou dar minha opinião no final de tudo, contando para vocês os pontos bons, os pontos ruins, que claro que tem, né? Afinal, nada é perfeito. Mas comparado com outras máquinas, como máquinas Linux, máquinas Windows, realmente eu tive muito menos problemas. Foi muito mais fluido, a bateria durou muito bem. É muito bom você olhar, né, muitas abas abertas, muitos softwares abertos e tá lá usando 5, 6 GB de memória e o computador não esquenta. Ele é geladinho, ele não tem ventoinha, lembrando que a versão do MacBook Air não tem ventoinha, somente a versão Pro que tem uma ventoinha, que é usada para casos muito extremos. Então esse MacBook performa muito bem se você olhar por esse ponto. Ele não esquenta, ele produz muito, né? Ele usa pouca memória, usa pouco CPU e a bateria dura muito também. Comigo durou de 10 a 12 horas com uso comum para moderado, então com bastante softwares e abas abertas. Eu recarrego à noite, dura o dia inteiro, né? E consigo performar muito bem. Eu não sinto diferença de performance entre o uso na bateria e o uso na energia. É muito comum quando você tem um computador que é dependente de energia, que gasta muita bateria, ele cortar, né? Ele diminuir o desempenho para economizar bateria. Não é o caso desse MacBook. Então agora, bora para a parte mais esperada desse vídeo, os testes. O primeiro teste foi um teste muito comum, um teste com softwares do dia a dia de todo mundo aí, né? Navegadores, Switch Office. Fiz aulas de espanhol com meu professor aqui usando o Zoom, chamada do Zoom, com o meu Opera aberto, né? Tanto o Opera quanto a Switch Office são suportados nativamente pelo M1, então é muito produtivo, é muito rápido, realmente nada a reclamar. Se você tem um uso comum do computador, você não vai sentir nada, nada mesmo, ele não esquenta, não trava, não engasga, abre tudo muito rapidamente e muito fluido. Então, para uso comum, totalmente indicado. E vale lembrar que aqui eu estou usando um adaptador que eu comprei da China e eu vou mostrar em outro review sobre adaptadores, que ele tem entrada USB, entrada HDMI, entrada para carregador, e eu estou usando um hub USB com 8 portas USB para conectar todos os meus dispositivos, né? Então eu tenho instrumentos, eu tenho mouse, teclado, caixa de som, e nesses testes foram todos feitos usando esse adaptador. Então vocês vão ver que eu vou estar com o meu segundo monitor, ele suporta muito bem também. Tive um bugzinho que às vezes quando o computador dorme, a hora que ele volta ele não reconhece o adaptador, então eu tenho que tirar e colocar de novo, mas isso é coisa rápida, é só tirar e colocar de novo, ele realmente já volta a funcionar, já volta a jogar a imagem para o lugar certo. Então esse adaptador valeu muito a pena também, é muito estável, né? Ele usa as duas portas USB, então ele garante uma distribuição melhor de energia, não esquenta tanto quanto um adaptador que usa só uma, porque não fica sobrecarregado. Então todos os meus testes foram usando esse adaptador, tanto os de jogo, quanto os de edição de vídeo, quanto de uso comum. No segundo teste eu já fui para algo um pouco mais pesado, que são as IDEs de programação, né? Para quem não sabe, IDEs são programas editores de código. Então eles rodam muita coisa por trás, eles ficam calculando coisas o tempo todo, enquanto você está mexendo no código, ele vai indexando o arquivo, lendo disco, salvando coisa em disco em tempo real, compilando o projeto. É uma atividade mais custosa, usa mais CPU, mais memória, mas as IDEs já são suportadas, né? As IDEs da JetBrains pelo menos já são suportadas pelo M1 e também funcionam muito bem, né? Todas as IDEs abriram em menos de 5 segundos, eu consegui carregar projetos inteiros muito rapidamente, sem nenhuma lentidão, instalar os pacotes, compilar, né? Para quem manja mais de programação, isso geralmente é uma atividade muito custosa. E esse Mac faz isso muito, muito, muito fluido, sem esquentar, sem travar, sem reclamar, perfeito. Eu estou editando aqui 3 ou 4 projetos, né, em Node.js, que é JavaScript, em Java, que é um pouco mais pesado, que tem que compilar o projeto inteiro, então é uma atividade mais custosa, mas tudo muito fluido, realmente
É um ótimo ambiente para desenvolvimento. Já no terceiro teste eu fui com um lado mais musical, um lado de produção musical, né? Eu tenho uma guitarra, um baixo, um violão e um controlador MIDI, que é um teclado que é controlado via software. Então eu tive que instalar vários pacotes de VSTs para controlar o instrumento, né? Simular efeito. E eu pude testar 2 softwares de edição musical também, que são o Ableton Lite e o Reaper, né? Mas aqui a gente tem uma diferença que o Ableton não é suportado nativamente em M1, e o Reaper tem uma versão beta que está sendo desenvolvida para M1, e eu testei essa versão beta para comparar, né? Os dois rodaram muito bem, o Ableton demorou um pouco mais para carregar, né, por conta dessa natureza de não ser nativo do M1. E aqui vale um adendo, se você usa plugins, se você usa muitos plugins que são compatíveis com Intel, mas não são compatíveis com M1, nos 2 softwares de produção musical você pode ter problemas de compatibilidade, né? O software pode não entender essa comunicação cruzada entre o software M1 e os plugins Intel. Então você tem que certificar que os plugins que você usa também são compatíveis com o M1 para usar a versão M1 desses softwares, né? A tendência é que logo isso se normalize, como eu disse anteriormente, as coisas vão ficar melhor, mais softwares vão ser distribuídos para M1, mas ainda não, então tenha cuidado. Se você usar plugins Intel, não use a versão M1 desses programas de edição musical. Mas no geral, se você quiser usar a versão M1, eles estão rodando muito bem na versão limpa, sem plugins, no meu caso só com os plugins do teclado, né, do Arturia, que são os VSTs, mas tranquilo. O próximo teste que eu fiz aqui para vocês foi o teste com o editor de vídeo, e eu prometo que o próximo já vai ser o teste com o jogo que eu prometi para vocês no começo, no meio do vídeo, fiquem aí. Mas agora vamos falar sobre edição de vídeo. Eu testei o software DaVinci Resolve, que eu estou usando aqui para editar este vídeo, inclusive. Ele está ganhando muito mercado ultimamente, se ouve falar muito dele. Ele é um software gratuito, tem uma versão gratuita completa, sem tempo limite de uso. Então ele vem se consolidando muito forte, né? Já é consolidado a marca. E eu fiz o teste editando esse vídeo aqui, né? Editei um pedaço dele, renderizei ele para ver como que ia ser a performance. E assim, renderizou o vídeo 4K, tinha média de 7 minutos, demorou mais ou menos 2,5 a 3, né? Mas de novo, não esquentou, não usou muita memória, não usou muita CPU, foi liso. Então é uma experiência muito agradável você montar todo o seu vídeo ali, colocar vários efeitos, ver o preview em tempo real, ele não trava para renderizar o preview. Ele não trava para renderizar o vídeo final, ele também não esquenta, como eu já disse, não usa muita memória, então assim, funciona muito bem. Eu só tive um probleminha com ele, ele travou uma vez o programa inteiro, o software inteiro. Eu acredito que seja alguma incompatibilidade, talvez algum plugin, mas graças ao salvamento automático que ele tem em banco de dados, eu não perdi nada. Foi só fechar o software, abrir de novo e já estava tudo carregado exatamente aonde eu parei. Isso é muito importante, né? Às vezes eu estava editando algum vídeo no Windows, dava uma tela azul e eu perdia o progresso inteiro. Aqui não, aqui ele já salva automaticamente, já está funcionando e nunca mais travou. Então também está aprovado, né? A versão dele é nativa para M1. Eu não testei ainda o Adobe Premiere, também tenho a licença e pretendo testar no futuro, mas o DaVinci Resolve se sai muito bem. E agora vamos ao teste que provavelmente gere a maior curiosidade entre o público, né? O de jogos, né? É muito comum a gente ouvir falar por aí que jogos é no Windows, né? Tanto pela questão da placa de vídeo, né? Quanto pela questão da compatibilidade. Mas o mercado de jogos no Mac também existe, né? Não é um mercado tão grande, claro, mas jogos importantes suportam o macOS, né? Como League of Legends, World of Warcraft, Final Fantasy e Counter-Strike, que são 4 dos jogos mais jogados do mundo, né? Então eles têm versão para MacBook sim, né? O que acontece é, alguns desses não têm versão para M1 ainda, né? Como é o caso do League of Legends, do Counter-Strike e do Final Fantasy. Enquanto o World of Warcraft já tem uma versão nativa para o M1 e eu quero muito testar ela. Mas por hoje eu fiz o teste jogando League of Legends, eu instalei ele limpo, sem mudar nenhuma configuração, coloquei para rodar. Ele demora para abrir o cliente inicial, né? O cliente com chat ali demora, mas o jogo abriu muito rápido, né? E pegou uma média ali de 75 a 100 FPS com 14 milissegundos de ping no Wi-Fi. A placa de Wi-Fi desse MacBook é muito boa também, inclusive eu não falei da tela ainda, mas a tela também é sensacional para jogar, né? No caso eu joguei no monitor, mas eu já fiz alguns vídeos na tela do próprio Mac e é muito boa também. Enfim, o jogo do League of Legends ele executou com uma fluidez legal no Mac. O que eu tive de problemas foi, eu senti uma pequena lentidão na movimentação do mouse, no clique. Eu não sei muito bem se é uma questão do meu mouse da Logitech que eu estava usando com o driver da Logitech ou se era uma questão do jogo. Mas eu aumentei a sensibilidade dele no jogo e a sensibilidade da movimentação da câmera e isso parece ter sido resolvido, né? Outro problema que eu tive também
eu tenho o costume de dar Alt Tab, né, enquanto eu estou jogando, para responder mensagens, entrar no Twitter, entrar no WhatsApp, enquanto eu estou morto no jogo, por exemplo. E quando eu dei 3, 4 Alt Tabs, o jogo ficou em tela preta e não voltou, não conseguiu se recuperar, né. Por sorte, eu estava na outra tela com um terminal aberto e eu consegui matar o processo do jogo no terminal e reconectar ao jogo. Mas na primeira reconexão também não funcionou, ficou a tela preta, eu ouvia os personagens, as vozes, mas não conseguia jogar. Então, ao fechar pela segunda vez e reabrir o jogo, ele voltou a funcionar perfeitamente e pude concluir a partida com sucesso, né? Não garanto que com vitória. Mas enfim, para resolver isso, o que eu tive que fazer foi mudar o modo de jogo de tela cheia para janela sem moldura, que é o mesmo modo que eu uso no Windows pelo mesmo motivo. Também tive problemas com o modo no Windows, então não é uma exclusividade do Mac, né? Ao mudar para janela sem moldura, o jogo fica mais fluido nos Alt Tabs e também na jogabilidade. Eu senti que a qualidade do jogo ficou melhor, né? A movimentação dos personagens, a movimentação do mouse, então pude jogar várias partidas sem nenhum problema a partir disso, né? Também fixei o FPS em 60 para evitar muitas oscilações. Mas, de toda forma, mais uma vez, o MacBook não esquenta, não trava, não enche memória, não enche CPU. Eu continuo com as minhas 50 abas aqui do Opera aberto, alternando o jogo e o Opera, e funciona perfeitamente. Nos próximos vídeos eu pretendo testar outros jogos como o Counter-Strike, o Final Fantasy e o World of Warcraft, mas vai ficar para uma próxima, porque agora vamos ao veredito. E chegou a hora, pessoal, agora eu vou dar aquela dica valiosa que eu prometi para vocês sobre como descobrir se um jogo é compatível com macOS, né? Se ele roda nativamente no M1, ou se ele roda como se fosse Intel usando Rosetta 2, ou ainda se ele roda em Windows usando Parallels para Mac, né? Então você vai acessar esse site, applesilicongames.com, e aqui vai ter uma barra de busca, né, onde você vai procurar o nome do jogo que você quer saber. Tem os jogos populares aqui também, como Cyberpunk, Counter-Strike, The Witcher e outros. E você pode vir aqui e pesquisar. Então eu vou pesquisar, por exemplo, World of Warcraft, que eu sei que roda nativamente para M1, mas eu quero mostrar aqui para vocês como que aparece aqui no site. Ele diz: World of Warcraft é jogável no Apple Silicon Mac, né? Então em Macs com processador M1. Ele mostra aqui os dispositivos que são suportados, que foram testados, então o MacBook Air M1 8GB, MacBook Pro. Ele mostra aqui o environment, que é nativo, então roda nativamente no M1. Ele mostra qual que era a média de FPS durante os testes, qual foi a resolução testada, quais foram as configurações de qualidade que foram testadas, né, se foi qualidade alta, média ou baixa, e outras configurações aqui que foram utilizadas, né. Se você vier aqui e pesquisar outro jogo, como por exemplo League of Legends, que eu disse que não é suportado nativamente, ele vai mostrar aqui que é jogável no Apple Silicon Mac, mas em environment ele vai mostrar Rosetta 2, né, porque ele roda como se fosse Intel. Então ele mostra também o FPS, as configurações, quais dispositivos foram testados e qual a forma de executar esse jogo, né. Se você procurar outro jogo ainda, por exemplo Final Fantasy 14, ele vai falar também que é jogável e também via Rosetta 2, né? Ele não fala qual é o dispositivo aqui, mas no geral acho que qualquer Mac com M1 vai funcionar da mesma forma. Então essa é a dica para você saber se o jogo é compatível ou não. Antes do veredito também vale uma observação, eu ainda vou fazer um vídeo mostrando a suíte da Adobe, principalmente para os produtores de mídia audiovisual, né? Tanto Photoshop, como Lightroom, como Illustrator. Eu ainda vou fazer mais testes aprofundados, não tive tempo para fazer esses testes, mas eu tenho aqui a suíte instalada. Ela também é compatível com a M1 nos seus principais softwares, como Photoshop, Lightroom e Illustrator, então eu também vou fazer testes com esses softwares e trazer aqui para vocês num vídeo futuro. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal para acompanhar essa saga comigo. Então, como vocês podem imaginar, o veredito para este MacBook é algo muito positivo. Ele realmente cumpre as expectativas. Tem pequenas incompatibilidades, pequenos bugs que vão ser resolvidos com o passar das versões e com o passar do tempo, conforme as distribuidoras de software forem disponibilizando seus softwares para serem compatíveis nativamente com o M1, né? Eu fiz vários testes usando o teclado da HyperX mecânico que eu tenho aqui, o mouse da Logitech, os meus instrumentos musicais, os meus monitores também, e tudo funcionou muito bacana, né? Não tive nenhuma incompatibilidade nesse sentido. Então ele vale a pena, né? A única diferença desse MacBook Air para a linha Pro é realmente a ventoinha e pequenos detalhes na GPU, além do tamanho de tela, que a linha Pro também tem uma linha com 16 polegadas e 4 entradas USB, mas isso para mim não faria diferença, então eu optei por essa linha que resolve a maioria dos meus problemas. E olha que eu sou um usuário avançado, então se você é um usuário que é comum, provavelmente um MacBook até de 8 GB de memória
pode funcionar muito bem para você. Então, se você quer um notebook para durar por anos, com a qualidade premium que só a Apple tem, com uma tela excelente, com uma bateria excelente que dura por mais de 10 horas, você não precisa de um carregador, uma tomada por perto, com touchpad perfeito, que é o trackpad, um teclado às vezes questionável, mas eu gosto bastante particularmente, esse é o notebook para você. Eu indico bastante esse notebook. Eu sugiro que você siga acompanhando as notícias, veja se os softwares que você gosta já são compatíveis com o M1. Se não forem, provavelmente eles ainda vão rodar bem por conta do Rosetta 2, como eu expliquei neste vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos e te vejo na próxima.